Cedo. Desde cedo o Senhor te chamou. Eu lembro de uma vez a sua mãe dizer para mim que lá na igreja onde vocês congregavam, nessa, do Verbo da Vida, né? Uhum. Deles chamarem as crianças lá na frente e cada uma foi profetizado o que ia ser. Sim. Né? E nisso que foi profetizado que cada um ia ser, eu lembro que sua mãe falou assim, que o seu irmão ia ser um evangelista e você ia ser um mestre. Não sei se você está lembrado disso, que uma vez ela falou. É minha mãe que fala, eu não lembro disso, né? Eu não lembro, minha mãe que fala, né? Ela fala. E aí, dentro desse dom de mestre, né, desse ministério de mestre, porque é o ministério que eles tinham já profetizado para você como criança, eu tô falando, gente, porque a mãe dele já tinha compartilhado isso comigo e é algo que eu guardei. Ela sempre fala mesmo. E ela sempre fala que desde pequeno, o pastor, quando foi nesse de ministrar crianças, teve uma vez que eles levaram as crianças em cima do altar e foi uma equipe lá orar por eles e profetizar o ministério de cada um. E quando profetizaram o ministério tanto dele quanto do irmão dele, o do irmão dele era de evangelista e o dele era de mestre. Um dos dons era de mestre sobre a vida dele. E essa questão do dom de mestre, quando que surgiu? Surgiu ainda na infância ou não? Só depois? Como que desenvolveu isso sobre a sua vida? Na realidade, o dom de mestre, eu não sabia, né? Mas Deus começou a trabalhar comigo aí, acho que de 10 anos para cima, 11 para 12 anos. Nessa faixa, 12, eu não lembro exatamente assim o período, mas 10 anos fui batizado nas águas e estava no Verbo da Vida. Depois eu vou para a igreja pentecostal. Aí foi na igreja pentecostal que eu comecei a começar na parte essa parte de mestre. Não que o que aconteceu? A pastora, que era também irmã dessa pastora, até que eu dei uma palavra lá na oração. Sim. Eu comecei a congregar nessa igreja, era uma igreja perto da nossa casa, e eu lembro que eu comecei ali a desenvolver, normal criança, e ela me chamou, eu sendo uma criança, para dar aula para as crianças. Aí eu falei, meu Deus, mas, né? Eu falei, tá bom. E eu comecei a ajudar ela a dar aula, junto com mais uma ou duas irmãs, a dar aula para outras crianças. E depois, hoje, claro, na época não tinha esse discernimento, não tinha esse entendimento. Hoje eu vejo que era a mão de Deus já me impulsionando também para um dos dons que o Senhor me deu, que é o dom ministerial, o dom de mestre. Só que aí eu fiz seminário teológico infantil para trabalhar com as crianças, para ajudar as crianças, para ministrar a vida das crianças. Isso com 12 para 13 anos de idade. Começou ali, e ali foi quando o Senhor já começou a desenvolver juntamente comigo essa parte do mestre. Claro, eu comecei dando aula para as crianças. Fiz seminário teológico infantil, inclusive no outro dia eu estava na casa da minha mãe e tinha lá os cadernos, né, de anotação lá de trás, de quando eu fiz o seminário teológico infantil, e que foi uma bênção, me ajudou, e foi tremendo. E esse seminário teológico infantil que o senhor fez com 12 anos de idade, né? Para dar aula para as crianças, olha só, gente. Para dar aula para as crianças, o senhor fez num ministério à parte? Como que foi isso? Na realidade, não foi nessa igreja, foi num ministério que tinha lá. Se eu não estiver enganado, era um trabalho ligado à igreja metodista aqui de Guarulhos, e que ela desenvolvia esse trabalho de seminário teológico infantil. Justamente uma capacitação para líderes de criança, para professores de criança. E eu aprendi. Eu aprendi ali, comecei a desenvolver, inclusive, o dom de mestre a partir de então. E era gratuito ou era pago? Boa pergunta. Eu não lembro se era gratuito, porque foi pago. A pastora que te incluiu lá, né? Foi ela. Eu não lembro se era gratuito, se era pago. Mas não teve lembro. Um investimento de estudos. Com certeza. Tudo. Meu Deus. Teve um investimento de estudos aí, né? Teve sim, mas eu não lembro assim necessariamente se era gratuito, se era pago. Eu só sei que o seminário foi de 2 anos, olha só. 2 anos. Eu concluí o seminário, eu só não fui na formatura.
Você só não foi na formatura? Menino não quis ir. Mas o seminário era de 2 anos. E pegou o diploma? Peguei o diploma. Tenho esse diploma até hoje, tá em casa. Tá em casa. Eu já vi. Verdade, devia ter trazido. Uma vez eu tava mexendo lá nos seus diplomas, aí eu te perguntei isso aqui, aí você falou pra mim, não, é do Seminário Teológico Infantil, nem eu sabia. Aí quando eu fui mexer nesse certificado lá, que eu fui ver o certificado de Seminário Teológico Infantil.